Boa tarde a todos que ainda acompanham a sessão. Acho que a maior parte das pessoas aí de casa não sabe como é a sessão fora dos microfones, mas aqui o Valmir, ele fiscaliza cada segundo do cronômetro. Você passa um pouquinho, ele fica bravo. Então eu vou me atentar ao tempo aqui, presidente, para ele não brigar comigo de novo hoje. Que uma vez tá bom já. Brincadeiras à parte, espero que estejam todos bem aí de casa. Mais uma tribuna livre. Quero consultar a técnica para saber se a gente mandou os slides dessa semana. Tem slide, técnica? Então lança aí na tela para nós, por favor. Pode começar com a primeira, só para a gente mostrar lá seguir o protocolo? Não, a primeira, que é o que tem minha fotinha, aí, tema livre, 36ª sessão ordinária, 12 de novembro. Pedi para pular para a última, para eu falar dos meus contatos, senão eu esqueço. Se eu deixo para o final, eu não falo, e aí vocês brigam comigo, ó. Meu WhatsApp, 12981202698, esse número é só o WhatsApp, tá, gente? Não liguem nele, podem mandar mensagem por ele. Se precisar ligar, tem o número do nosso gabinete, que é o telefone, 1239552210, cai direto lá na minha sala para eu conversar com vocês, ouvir as demandas. E é claro que tem as redes sociais, né? Aí a gente tem TikTok, tem Twitter, tem Facebook, mas ali a gente colocou Instagram e Facebook. Por esses dois nomes que estão aí, o user, o Gabelém, e o nome Gabriel Belém, vocês me encontram em todas as redes sociais. Então, tem uma demanda, precisa de alguma coisa, uma dúvida existencial, quer conversar com o vereador, quer mandar uma mensagem aqui para o Valmir, que já está olhando para o cronômetro, manda para mim que eu transmito para ele. Dinheiro não pode pedir, presidente. Dinheiro, infelizmente, o povo não está dando, não. Vamos para as estatísticas. Toda semana a gente mostra como foram os trabalhos produzidos pelo nosso gabinete. A gente tem um mantra que é política baseada em evidências. Então, a gente sempre produz informação a partir dos trabalhos que a gente faz. Eu sempre digo aqui que a gente está trabalhando para produzir um dashboard que a gente vai disponibilizar para a população. Para você que não está familiarizado com essa linguagem, dashboard é tipo um aplicativo, um site, em que a gente mostra tudo o que está sendo feito. E nessa semana, essas foram as estatísticas. A gente teve trabalhos sobre zeladoria, sobre infraestrutura, mobilidade, segurança, saúde e educação, na proporção que aparece aí na sua tela. Zeladoria e infraestrutura estão sempre entre os primeiros lugares. É um tema muito recorrente, um gargalo aqui em Jacareí. Pode passar, por favor, o próximo slide? Esses são os bairros atendidos. A gente produziu trabalhos para esses bairros. Quero fazer um destaque, por algum motivo. Tem mais algum slide? Mais bairros? Não tem. Não, faltaram alguns bairros aí. A gente foi para Colônia, foi para alguns outros bairros ali da região do Santo Antônio Boa Vista que acabaram não aparecendo, mas esse é um pouco dos trabalhos que a gente fez. Quero agora mostrar alguns vídeos dessa semana que eu acho que são importantes. O primeiro vídeo que eu vou pedir para vocês, técnica, é o vídeo 4, da Diogo Fontes. Vim atender um chamado da dona Luísa, que está com a casa toda rachada, com perigo de desabamento, por conta da obra que foi realizada aqui na Diogo Fontes. São 12 casas aqui na avenida que estão com várias rachaduras, algumas com perigo de desabamento, e a prefeitura tem se negado a indenizar essas famílias, a reconstruir essas casas. Uma postura que não é aceitável. Ó, o estado da casa da dona Delci. Olha essa abertura aqui. E parece que as marcações que a Defesa Civil fez, porque a Defesa Civil já visitou aqui o imóvel, abriram, o que significa que a rachadura está aumentando. Isso é um risco gravíssimo. Olha aqui do outro lado. Dá para enxergar a casa do outro lado, o vizinho. Isso é gravíssimo. Nossa. Não tinha como sair, ó. Chovia tudo. Nem você tinha como andar aqui no negócio desse. Estou numa outra casa aqui na Diogo Fontes. Mais uma vez uma rachadura com as marcações da Defesa Civil rompidas, o que significa que o muro ainda está andando, que a rachadura está se abrindo, que é muito grave. E para piorar, com o risco de queda aqui de toda a parte da garagem, a empresa que fez a obra da Diogo Fontes, a Rual, colocou uma gambiarra aqui para segurar o teto de cair. Isso aqui é absurdo. Uma empresa que ganhou uma licitação milionária para fazer a obra da Diogo Fontes, fazer um negócio porco desse. A obra da Diogo Fontes não vai estar pronta enquanto todas essas casas não estiverem consertadas.
Eu vou estar aqui junto com essas famílias lutando, porque isso são vidas. Essas pessoas estão expostas a risco. Tem famílias com criança, tem famílias com idosos, que estão expostas em casas com rachaduras que estão aumentando, que a Defesa Civil já fez a marcação e que a marcação estourou. Isso é gravíssimo, isso não é aceitável e mostra a postura que a Prefeitura tem adotado em relação à população. Essa situação é muito grave, expõe a risco 12 famílias, uma situação que já perdura há alguns anos. Eu sei que, no passado, outros vereadores já alertaram a Prefeitura sobre essa questão. O vereador Hernani, por exemplo, em 2024, fez alertas ao prefeito Isaías para que fossem consertadas essas casas, mas isso permanece. E pelo que os moradores me falaram, vereador, a próxima reunião para tentar resolver a situação está marcada para o ano que vem só. Isso já dura tanto tempo, é uma questão tão séria que expõe os moradores a tamanho risco. É muito importante que a gente intervenha para acelerar isso e solucionar isso na maior brevidade possível. Inclusive peço a ajuda dos vereadores, que isso transcende base, oposição, disputas políticas, é a luta por uma vida melhor para a nossa população. Gabriel, tive lá, realmente as trincaduras são enormes nas paredes, né, devido à obra que ocorreu na época, e foi orientado aos moradores para dar entrada no Atende Bem, para registrar o protocolo que será atendido, né, será ressarcido o problema que cada morador teve devido ao problema da obra. Tá, foi orientado dessa forma aí. A gente conversou lá com os moradores, vereador, eu acredito que eles tenham feito já então esse procedimento, porque já foi realizada uma reunião. Inclusive já foram realizadas algumas reuniões e o que a Prefeitura tem dito para eles é que não vai pagar porque não tem dinheiro. E que é para guardar, que é melhor não entrar na Justiça, porque se entrar na Justiça vai demorar mais. Isso é o que os moradores relataram para a gente. A gente vai, enfim, fazer um pedido de informação, vai entrar em contato via ofício com a Prefeitura pedindo providências, mas se isso não andar, eu vou acionar o Ministério Público porque isso aqui é inadmissível. Isso aqui precisa de alguma providência. São famílias que estão expostas a risco. Aquela última casa que eu mostro, que está escorada num pedaço de madeira, tem um bebê recém-nascido morando nela. Então imagina se essa casa cai, o perigo que esse bebê vai estar exposto. Isso não é admissível. A gente tenta primeiro conversar, uma vez que não funciona a conversa, a gente parte para as medidas legais para que a Prefeitura tome uma medida que é óbvia, que é necessária. A obra não vai estar pronta até todas essas casas estarem consertadas. Agora eu quero pedir para a técnica colocar o primeiro vídeo, que é o vídeo da merenda. Estão economizando na merenda das nossas crianças. Sumiram as frutas, sumiram as carnes vermelhas, até o macarrão e o arroz integral foram substituídos por versões mais baratas. No novo cardápio, a carne em cubos foi trocada por frango e a carne moída por ovo, em alguns casos até por moela. As frutas e o mingau saíram do café da manhã e até os temperos naturais, como hortelã, orégano e limão, foram cortados. A Prefeitura alterou o contrato com a empresa que fornece a merenda, mas quem paga é o futuro de Jacareí. Tira da comida das crianças enquanto cria cargos comissionados para empregar aliados. Qual a prioridade, Prefeitura? Esse é o primeiro vídeo que a gente postou falando sobre essa questão da merenda, que é uma questão que eu considero uma das maiores atrocidades que já foi cometida nesse mandato. E a resposta foi massiva, vereadores. Juntos, os 3 vídeos que eu postei sobre a merenda passaram de 100 mil pessoas o alcance. 100 mil pessoas, não são 100 mil visualizações. 100 mil pessoas de Jacareí viram esses vídeos e muitas delas interagiram com a publicação, comentaram, curtiram, mandaram mensagens, manifestando a insatisfação da população com esse tipo de medida. Foi cortado 2 milhões de reais do contrato da merenda. É impossível você não perder qualidade com isso. E eu estava comentando aqui em off, fora dos microfones com os vereadores, que o que mais me incomoda em toda essa história é ter tirado o tempero. Tirou limão, tirou hortelã, tirou manjericão. A gente sabe que existem limitações orçamentárias na Prefeitura, mas você cortar do tempero, o que você espera que vai acontecer com a comida? E surgiu, depois que a gente fez essa denúncia, uma série de alegações aí, inclusive por parte do prefeito, de que isso seria mentira. E não é. Eu chequei pessoalmente, eu li contrato por contrato, aditamento por aditamento da SHA, da Santa Helena, para verificar todos os fatos. E eu quero pedir para a técnica botar o vídeo 3, react ao prefeito. O prefeito de Jacareí veio às redes sociais para dizer que as denúncias sobre os cortes na merenda eram fake news.
Mas ele esqueceu de combinar com os pais, que responderam na lata. Compara o cardápio do ano passado com o desse ano. E me disse não mudou. Vamos comparar os cardápios e ver quem está falando a verdade? Cortaram frutas, trocaram suco natural por suco concentrado, retiraram iogurte natural. O cardápio todo empobreceu. Segundo, moela é uma boa proteína, mas o cardápio tem que respeitar o paladar das crianças. Trocar carne por miúdos só tem a ver com corte de gastos. Fazer economia na merenda escolar parece ser uma decisão inteligente? E quem está dentro da escola confirma. Olha só o comentário desse servidor. Prefeito, os pais estão mentindo? Os servidores estão mentindo? O contrato está mentindo? Para muitas crianças, a merenda é a principal refeição do dia. Para algumas, a única. E você? O que você acha disso? A merenda na escola do seu filho mudou? Comenta aqui sua opinião e compartilha para que todos saibam o que está acontecendo nas nossas escolas. Cortar recursos para a alimentação das nossas crianças não é uma medida inteligente, não é uma medida aceitável. Tem tanta outra coisa que poderia cortar em coisas que não são prioridades, cortar em gastos voltados para a política, cortar na merenda das crianças. Isso é atentar contra o nosso futuro, é contratar um problema para daqui a muitos anos. E pode ter gente que fala, olha, moela tem boa proteína, tem muitos nutrientes, e é verdade, eu inclusive gosto bastante de moela. Mas o cardápio ele tem que respeitar, primeiro, as tradições culturais do local em que a gente está inserido. Isso está na Política Nacional de Alimentação Escolar. E aqui no estado de São Paulo, aqui no interior do estado de São Paulo, miúdos é um tipo de comida de segunda. A gente compra miúdo quando a gente está apertando o orçamento. Segundo, o cardápio tem que respeitar o paladar das crianças. É muito importante isso, porque senão a criança não come. E é o que está acontecendo. Você troca frango por moela e tira o tempero, o que você acha que vai acontecer? Você acha que a criançada vai conseguir comer isso? Não faz sentido. E aí o prefeito deu uma entrevista hoje falando que em novembro não tem moela. Não tem moela porque vocês perceberam que fizeram algo errado, voltaram atrás e tiraram. Mas até mês passado, até pouco tempo atrás, tinha moela no cardápio, eu tenho foto para provar. Se o senhor ficar repetindo que é mentira, sem provas, eu vou trazer todas essas fotos a público. Tá bem? Então a gente tem muita responsabilidade do que a gente fala e tudo que a gente fala é checado. Isso é inadmissível. Cortar de merenda é inadmissível. Vou finalizar aqui, senão o Valmir vai brigar comigo. Muito obrigado. Próximo vereador, Hernani Barreto.